Bom dia, graça e paz a todos, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez nesta manhã aqui na casa do Senhor para louvarmos e adorarmos o nome dEle, para exaltarmos o seu nome, glorificarmos o seu nome e declarar que só o Senhor é Deus. Não há, nunca houve e nunca haverá um Deus igual ou semelhante ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus querido, por esta manhã, Pai querido. Louvamos o teu nome, ó Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor é bom, Pai querido. O Senhor tem sido bom para nós, ó Deus. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado do mal e do perigo, Pai. O Senhor tem nos abençoado, Pai querido. Ó Deus, chegamos a mais um final de mês, ó Deus Todo-Poderoso. Hoje é dia 31 de maio, meu Pai amado. Ó Deus, encerrando mais um ciclo, Pai. Até aqui o Senhor nos ajudou, Pai querido. E nós louvamos o teu nome por isso, ó Pai querido. O Senhor é um Deus fiel, justo e verdadeiro, Pai. Senhor, que a tua vontade, ó Pai, tem prevalecido e sempre prevalecerá, Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, porque o Senhor é o Senhor de toda a verdade, ó Pai querido. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós engrandecemos o teu nome, ó Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, para nós, ó Deus, sermos escolhidos, ó Pai, para sermos filhos, servos do Senhor, ó Pai, Deus do Deus Altíssimo. Ó Deus, para, ó Deus, levar a palavra, o Evangelho às quatro nações, aos quatro cantos deste universo, ó Pai Todo-Poderoso. Nós louvamos o teu nome por isso, ó Pai. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, que teu Espírito Santo, ó Pai, que a tua presença neste momento, Pai, neste momento deste culto aqui nesta manhã, Senhor amado, seja, ó Deus, relevante, ó Pai, no nosso meio, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, eu te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai querido. E já oro ao Senhor, pedindo, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, ó Pai, nos abençoe no mês que vai entrar, Pai querido. Que o mês de junho seja um mês extraordinário na vida daquele que crê, na vida daquele que busca, Pai querido, na vida daquele, ó Pai querido, que tem o Senhor como Senhor da sua vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, que a tua vontade, Pai querido, seja feita, Pai. Fala conosco nesta manhã, Pai querido, que a tua palavra, Pai, venha ao encontro dos desejos do nosso coração, meu Pai. Eu lhe peço, ó Deus Todo-Poderoso, e te agradeço por tudo, Senhor, Deus querido. Porque se não fosse o Senhor ao nosso lado, Pai, o que seria da nossa vida, meu Deus? Em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, para a glória do teu nome, ó Deus Todo-Poderoso. Eu te agradeço, eu te louvo, te exalto e te bendigo, Pai. Hoje para todos sempre, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Hoje para todos sempre. Nós vamos orar também. Agradecer pela oferta, pelo dízimo nesta manhã, como fazemos todo dia, toda celebração de culto, porque lá em Malaquias capítulo 3, no versículo 10, está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Louvado, engrandecido seja o Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 23. Jesus diz, Mateus capítulo 23, Jesus falando para os escribas: ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo doendo do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então é o nosso dever em nome de Jesus, por isso nós agradecemos a Deus. Pai, como nós oramos, ó Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Ó Deus, louvamos o teu nome por isso, Pai querido. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus que nos ajuda, o Deus que nos supre, o Deus que abre as janelas celestiais sobre nossa vida e derrama das tuas ricas bênçãos, ó Pai querido.
Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, entregamos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos dando nada ao Senhor, ó Pai, estamos devolvendo aquilo que lhe pertence, ó Pai querido. E agradecemos ao Senhor, ó Deus, por poder fazer isso, ó Pai querido e santo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que assim como o Senhor nos abençoou no mês de maio, Pai querido, que o Senhor nos abençoe, ó Pai querido, no mês que está por entrar, ó Deus querido e santo. Que as Tuas bênçãos sejam transbordantes sobre nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço. Já te agradeço, hoje, para todo sempre, Senhor. Amém. E graças ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo que vem, dia 7 de junho, nós vamos celebrar a ceia do primeiro mês, do primeiro domingo do mês de junho, a celebração da ceia. Nós temos, o Senhor Jesus disse que nós deveríamos fazer isso todas as vezes que comemos e bebemos do pão, do suco, do sangue de Cristo, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo derramado na cruz por nós. Então, dia 1º, dia 7/6. Dia 7 é um número perfeito de Deus, 7/6. Louvado seja Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. A partir do versículo 21, nós vamos ler até o versículo de número 34. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo 21 ao versículo 34. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da doutrina, porque ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por todas as circunvizinhanças da Galiléia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Louvado seja Deus. Pai querido, rendemos graças ao Senhor pela tua palavra, Senhor. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos faz, ó Deus Todo-Poderoso, nos transforma, Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que teu Espírito Santo fala em nosso coração, Pai querido. Abra, Senhor, os ouvidos do nosso coração para ouvirmos a tua voz, ó Deus querido, a tua palavra, Deus, e que ela faça toda a diferença na nossa vida hoje, amanhã e para todo sempre, Senhor. Porque, ó Deus, o Senhor Jesus Cristo disse que vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre, Pai.
Em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos e te agradecemos, ó Pai amado, hoje, para todos sempre, amém, e graças a Deus. Eu estava olhando a palavra de Deus e quando eu li esta passagem, duas palavrinhas me interessou. E essas duas palavras eu fui dar uma estudada nelas para ver por que logo está escrito assim. Nós temos que às vezes ler a Bíblia, a palavra de Deus, e prestar atenção nos detalhes da palavra, porque os detalhes falam muito conosco, nos traz revelações. E no primeiro versículo 21 que nós lemos aqui, estava dizendo aqui que logo no sábado, Jesus estava caminhando, Jesus estava com os seus discípulos, escolhendo os seus discípulos, e logo que ele entra em Cafarnaum, logo naquele dia já era um sábado era um dia que os escribas, as pessoas iam ao templo para ouvir a palavra, para que fosse lida a lei, para que eles pudessem entender aquilo que os escribas iriam dizer, sacerdotes. E Jesus também aproveita todas as oportunidades. Nós podemos ver aqui o que Jesus Cristo fez. Logo no sábado, primeira coisa que Jesus vai fazer, ele vai para a sinagoga e vai ensinar a palavra de Deus. E quando ele ensina a palavra de Deus e quando nós recebemos o ensinamento de Jesus, nós vemos que quando eles receberam, algo aconteceu na vida daquelas pessoas. A Bíblia diz que eles se maravilhavam em ouvir a doutrina que ele falava, aquilo que ele falava. Porque os ensinamentos dele não eram como dos escribas, que no seu entendimento da palavra, naquilo que eles sabiam, eles falavam. Mas Jesus não, Jesus falava e eles viram e sentiram, ouviram que Jesus tinha autoridade para falar daquilo que ele estava, para falar aquela palavra. É óbvio que Jesus ele tem todo conhecimento, né? Mas ele ensinava com autoridade, como outros qualquer não ensinam. Não adianta, nós podemos saber, ter o nosso entendimento, a nossa sabedoria, mas nunca nós vamos ensinar como Jesus ensinava. Mas nós podemos aprender com Jesus a fazer as coisas da forma como ele faz. Então, primeira coisa, ele não perde a oportunidade. É sábado, vamos para a sinagoga, lá nós vamos ensinar a palavra, porque não tem que ser ouvida a palavra para que possam crer naquilo que eu vou realizar, naquilo que ele ia realizar ainda, a obra de Jesus para aquilo que ele veio. Aí diz a Bíblia que, olha só, como né? A Bíblia, no versículo 23, diz assim, que não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso do espírito imundo. Jesus está ali, mas rapidamente chega até a sinagoga, talvez não tinha ido até aquele instante, mas chega até a sinagoga alguém que está possesso de um espírito imundo, que vai questionar Jesus, porque Jesus estava ali. Olha só onde estava o espírito imundo, dentro da sinagoga. E ali dentro da sinagoga ele vai questionar Jesus naquilo que Jesus está fazendo. E hoje, não pense que hoje as coisas mudaram, não. Os demônios não entram na igreja, entra sim. Ele vem, ele está através ele usa um corpo, mas vem para a igreja também. E ele vem perturbar a igreja. Vem para questionar a igreja, vem para questionar a autoridade daquele que está falando. Vem para questionar a fé daquelas pessoas que estão buscando. E a Bíblia diz que ele questionou, bradou, falou em alta voz dentro da igreja, dentro da sinagoga. Jesus Nazareno, o que você veio fazer aqui? Você veio para perder-nos? Quer dizer, veio para nos tirar daqui? Veio para nos levar para longe? Mas eles falam isso por quê? Porque ele diz assim, bem eu sei quem és, o Santo de Deus. A Bíblia diz que até os demônios se conhecem a Deus, até os demônios sabem quem é Jesus Cristo. E aqui está a prova disso.
que ele diz: olha, eu sei, você veio aqui, Jesus Nazareno, você veio para nos tirar daqui, você veio para nos expulsar, veio para nos mandar embora, mas nós sabemos bem quem é você. Você é o Santo de Deus. Então até os demônios sabem, né? Sabem, creem e temem a Deus. Então essa a segunda coisa, né? Primeiro que Jesus vai ensinar, aproveita a oportunidade e vai ensinar com autoridade. Depois, logo depois, ele é questionado por que ele está fazendo aquela obra na sinagoga. Por que ele está ali? A sinagoga estava bem sem Jesus ali. O espírito imundo estava ali e apareceu de repente, então estava tudo certinho. Mas a Bíblia diz que Jesus repreende o demônio, e o demônio sai daquele homem, repreende, dizendo para o demônio: olha, cala-te, não fala mais nada, e sai deste homem. A Bíblia diz que então o espírito imundo agitou violentamente e, bradando em alta voz, saiu dele. Jesus continua fazendo a mesma obra dentro da igreja. Jesus continua curando, libertando, expulsando demônios. No nome de Jesus, nós temos a autoridade de Jesus para expulsar demônios. Jesus nos disse: eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes, escorpiões, se beberdes alguma coisa mortífera, nada lhes fará mal, e assim por diante, porque Ele está conosco. No nome de Jesus nós temos autoridade. Jesus nos deu autoridade para fazer isso. E novamente a Bíblia diz que todos se admiraram daquilo que Jesus fez. Ele está aí e começaram a perguntar: mas o que vem a ser isso? Porque nunca tinham visto isso, né? O que vem a ser isso? Será que é uma nova doutrina? Um novo ensinamento? E com autoridade, primeiro eles olham a autoridade de Jesus para o ensinamento, agora eles olham a autoridade de Jesus para expulsar demônios. Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles obedecem, eles ficam admirados com isso. Isso acontece mesmo, né? No nome de Jesus, eles têm que bater em retirada. No nome de Jesus, eles têm que sair, porque é um nome que está acima de todo nome. Ele tem autoridade no mundo espiritual, tem autoridade no nosso mundo, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém, querido? Então, olha só que ele não perde a oportunidade. A oportunidade está ali. E hoje nós temos a oportunidade, hoje nós estamos aqui com a oportunidade de pregar o Evangelho para que as pessoas possam saber de Jesus Cristo, quem Ele é e quais as obras que Jesus faz. Ele está aqui com toda a autoridade, com todo o poder, para realizar aquilo que é necessário fazer na nossa vida e na vida daqueles que se submetem a Ele. A fama de Jesus corre, a fama de Jesus vai para todos os lados, em todas as direções, a Bíblia diz, e toda a circunviança da Galileia, as pessoas ficam abismadas de ouvir falar daquilo que Jesus estava fazendo. Jesus estava curando, ensinando, e Jesus estava expulsando demônios, e tudo aquilo que Jesus tinha feito. E a Bíblia diz que quando ele sai da sinagoga, ele vai para a casa de Tiago e de João. Ele sai dali com Tiago e João e vão para a casa de Simão e de André, Simão Pedro, né? Vão para a casa de Simão e de André. E ali, na casa de Simão, a sogra de Simão estava enferma, estava com febre, uma febrinha de nada, mas estava com febre. E a Bíblia diz que eles falaram para Jesus: olha, Jesus, a sogra de Pedro, a sogra de Simão está com febre, ela está doente, está acamada. Então Jesus, a Bíblia diz, é tão simples, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala: olha, eu temo que vocês de alguma forma sejam enganados pela simplicidade do Evangelho, porque o Evangelho é simples. O Evangelho não precisa florear, tem que falar aqui, a palavra é exatamente como ela é. Então olha o que Jesus faz: ele se aproxima da sogra de Pedro, pega na mãozinha dela, e a febre deixa aquela mulher, e ela se levanta e vai servir. Jesus nos cura, nos levanta para quê? Para nós e servirmos, para nós sermos servos, servirmos o reino de Deus. E ele faz de uma maneira tão simples, mas poderosa. Assim como ele pega na mão daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, vai até Jesus
E ela foi com fé e falou: olha, se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor, eu serei curado. E ela foi, avança pela multidão, nós sabemos, e toca nas vestes de Jesus, e quando ela toca, ela é curada daquela enfermidade imediatamente. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus sentiu que dele saiu o poder. Assim como ele toca, pega na mão da sogra de Simão, dele saiu o poder para curar aquela mulher, a febre daquela mulher, e aquela febre deixou, e ela se levanta, e ela passa a servir ao Senhor Jesus e a todos aqueles que estavam ali. E isso é uma coisa gloriosa. Veja que o Senhor Jesus, nenhum dia, ele faz tantas coisas. Por isso que a Bíblia diz que se todos os milagres de Jesus fossem contados, não haveria livros para escrever tudo aquilo que Jesus Cristo fez no seu curto ministério terreno de 3 anos e algum tempo só. Então não haveria livros para que escrevessem tudo aquilo que Jesus fez. E é grande as obras do Senhor Jesus. Quando chegou a tarde, Jesus, a Bíblia diz no versículo 32, que à tarde, ao cair do sol, quando chegou a tarde, Jesus continua a trabalhar. Por isso que a Bíblia diz, Jesus disse, né, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, para fazer a vontade do Senhor, a vontade do Pai. E diz que à tarde, ao cair do céu, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, de uma cidade toda, reuniu em volta de Jesus, levando todo que ouviram a fama de Jesus, e levaram todos os seus enfermos e todas aquelas pessoas que estavam endemoniadas. Levaram, e a Bíblia diz que toda a cidade estava reunida na porta. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus não curou a todos, mas a Bíblia diz que Jesus curou muitos doentes. Porque não são todos que recebem a vontade do Senhor. Então, Jesus não curou todos. A Bíblia diz, levaram todos, foram todos até Jesus, mas não foram todos que foram curados. Deus não é bom, então por que Jesus não curou a todos? Porque nem todos recebem ao Senhor como o Senhor. Não recebem a palavra como a palavra de Deus, então Deus não pode fazer. Deus não age na incredulidade. Deus não age naquele que não crê. Jesus abençoa e quer que todos creiam nele. O crer é necessário na nossa vida. Amém? Então nós temos que crer. Então ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Não tinham, desde uma febre da sogra de Simão Pedro até uma doença mais terrível que poderia ter. A Bíblia diz que Jesus curou toda sorte de enfermidades. Podia estar uma pessoa lá cancerosa, podia estar uma pessoa cega, podia estar uma pessoa manca ou faltando alguma coisa, mas Jesus curou todos, de toda sorte, curou muitos de toda sorte de enfermidades. Então a enfermidade não pode ser qualquer tipo de enfermidade. Jesus tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. Mas ele faz naquele que tem fé. E nem todos, a Bíblia diz aqui que nem todos serão curados, mas importa com a salvação de todos. Também diz assim a Bíblia, também expeliu muitos demônios. Não foram todos os endemoniados que foram até Jesus que foram libertos naquele instante. E Jesus não permitindo que eles falassem, porque sabiam quem ele era. Não foram todos, então muitos são curados, muitos são libertos, muitos são salvos, serão salvos. Ele morreu por muitos, não são por todos, porque nem todos creram na pregação de Jesus, nem todos creram naquilo que Jesus Cristo fez. Mas nós sabemos que as coisas de Deus está pronto para agir na vida daquele que o busca. Por isso a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E algo que me chamou a atenção, em poucos versículos, é que Jesus não perde tempo
com ninguém e com nada. Jesus teve a oportunidade, o que Jesus fez? Jesus trabalhou de manhã, Jesus trabalhou à tarde, e Jesus trabalhou durante o dia, e Jesus trabalhou à tarde, ensinando, curando, libertando. Então nós não podemos perder a oportunidade. Lá no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo de número 18, diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É saber usar bem o nosso tempo, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos ruins, dias maus. Por quê? Porque o espírito do engano está neste mundo, é o espírito do anticristo, tentando, da mesma forma como o demônio questionava Jesus, a nossa fé tem sido questionada, então nós precisamos remir o tempo. O que é remir? Então, é trabalhar bem o nosso tempo, porque os dias são maus. O salmista no Salmo 90, no versículo 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então nós precisamos aproveitar o tempo está passando rápido, e a Bíblia diz que por causa dos escolhidos o tempo se abreviaria, os dias estão passando muito rápidos, e nós vemos que a obra precisa ser feita, e nós precisamos fazer, não podemos perder a oportunidade. Jesus não perdeu, nós vemos aqui que Jesus não perdeu, ele entra, ele logo de manhã cedo já vai ensinar, já ensina, já mostra toda a sua autoridade, mostra a sua autoridade para expulsar demônios, mostra a sua autoridade para curar enfermos, mostra a sua autoridade para resolver a vida de muitas pessoas, de todos aqueles que vão até ele com o coração puro, buscando ao Senhor, buscando enquanto se pode achar, porque Deus é bom em todo o tempo, Deus continua sendo bom, Deus continua fazendo a mesma obra. E Jesus Cristo, ele fez tantas coisas, mas no Evangelho de João ele diz: olha, eu vos escolhi, nos escolheu para quê? Com uma missão também. A nossa missão qual é? É de pregar o Evangelho, é de fazer aquilo que Jesus Cristo fez, e fazermos de uma forma, obras, ele diz: quem crê em mim, como diz nas Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele diz que se nós cremos, nós faremos as mesmas obras que ele fez, e faremos ainda obras maiores, porque ele foi para os céus, ele foi ascendido aos céus e nos deixou esta responsabilidade de fazer aquilo que é necessário para que o evangelho do reino seja pregado. Aqui mesmo, no livro de Mateus, no capítulo número 28, Jesus diz, na grande comissão, Jesus diz, olha, Jesus aproximando falou-lhes, dizendo para os discípulos, para nós: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E no livro de Marcos, onde nós estamos aqui, no último capítulo também, 16, lá nos últimos versículos, Jesus diz assim, a partir do versículo 14, diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, depois da sua ressurreição, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Por isso que não é todos que são curados, nem todos que são libertos, por causa da incredulidade e dureza do coração. Porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. Versículo 17 diz assim, olha, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, no nome de Jesus. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então Jesus, ele nos comissionou a fazer as mesmas obras que ele fez, e obras maiores ainda.
Por isso que nós temos que remir o tempo, aproveitar as oportunidades na pregação do Evangelho. A própria Bíblia diz assim: aproveita a oportunidade com aqueles que estão de fora. Fala logo, porque senão Jesus vai voltar e as pessoas vão ficar sem ouvir, sem saber aquilo que precisa ser feito. Então Jesus está dizendo, esses sinais acompanham, vão quem crê. É que no nome de Jesus, não é no nome de pessoa alguma ou de igreja, placa de igreja alguma. Não é a placa de igreja, é o nome de Jesus que faz todas as coisas. Então, no nome de Jesus, ele diz: no meu nome, vocês expelirão demônios, como ele expeliu lá em Marcos 1. Em meu nome, vocês falarão novas línguas. Em meu nome, vocês pegarão serpentes. Em meu nome, se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E em meu nome, se vocês impuserem as mãos sobre o enfermo, eles ficarão curados. Assim como ele pegou na mão da sogra de Simão, e a sogra de Simão foi curada. Então, está tudo à nossa disposição. Nós temos que o quê? Nós temos que crer. Crer para que possamos fazer aquilo que Jesus Cristo fez, fazer a obra do Senhor e aproveitar a oportunidade. Nós talvez não tenhamos uma segunda chance de fazer aquilo que precisa ser feito. Então nós precisamos, sim, de fazer a vontade do Pai. Então, nós vemos aqui que em Marcos capítulo 1, versículo 21 até o 34, nós vemos que Jesus, ele aproveitou todas as oportunidades daquele dia. E hoje é o dia, né? Este é o dia que o Senhor fez, para que nós nos alegremos nele e para que nós possamos declarar a toda a nação, a toda a cidade, ao nosso vizinho da frente, da trás, da direita, aos nossos amigos, que só Jesus Cristo, que Jesus Cristo é a solução e que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, e nós sabemos que Ele está e Ele vai fazer uma grande obra na nossa vida. E não parou por aí. Jesus, vemos que Jesus fez grandes coisas e Ele continua fazendo, porque Ele é Senhor, e até o último dia o Senhor continuará fazendo uma grande obra na face da terra. Então, a necessidade é aquela de não endurecer o coração, de ouvir a voz de Deus, fazer aquilo que é para ser feito, porque só assim nós veremos a bondade do Senhor em nossa vida. Então, não há... se nós precisamos de cura, seja ela física ou espiritual, nós precisamos buscar ao Senhor Jesus. Se nós precisamos de uma libertação física ou espiritual, nós precisamos buscar ao Senhor Jesus. Nós precisamos, seja a nossa necessidade, qual for a nossa necessidade, que possa existir, Jesus é a solução, sempre será a primeira solução. É óbvio que não serão todos que serão curados. A própria Bíblia diz que havia muitas viúvas em Israel naquela época do profeta Elias, mas ele foi enviado a uma viúva que estava com um problema financeiro. E aquela viúva recebeu a provisão necessária porque o profeta chegou até ela. Não foram a todas as viúvas que foram beneficiadas, mas há uma viúva em especial, porque Jesus olha do alto céus e Jesus sabe quem nós somos. Então nós precisamos estar diante do Senhor com o nosso coração puro, aberto, pronto a ouvir a voz do Senhor e confiar em Deus de todo o nosso coração. Crê no Senhor Jesus e serei salvo, tu e tua casa. E assim, que assim seja na nossa vida, que nós possamos confiar inteiramente no Senhor Jesus, fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer e não perder as oportunidades. E hoje é um dia de oportunidade na nossa vida. Hoje nós nascemos, nós acordamos, hoje nós acordamos com vida, perfeitos, com saúde. Então hoje é um dia especial na nossa vida e não podemos perder a oportunidade de fazer a vontade do Senhor nesta manhã, neste dia, e que o nome dele seja exaltado e glorificado
na nossa vida e através da nossa vida. Mas nós não podemos dizer, mas eu sou fraco, eu não conheço. Jesus disse, olha, que os discípulos foram e pregaram em todos os lugares. E aonde eles foram, Jesus é o cooperador. Jesus coopera conosco através dos prodígios, sinais e maravilhas para operar a ação na vida das pessoas. Seja uma cura, seja uma libertação, seja uma transformação, seja uma renovação, seja o que for, é o Senhor que é o nosso cooperador, porque nós não fazemos no nosso nome, nós fazemos em o nome de Jesus Cristo. Amém? Então feche os teus olhos um instante, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. O Senhor Jesus, ele é o mesmo. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. Nós estamos falando aqui desse mesmo Jesus, que lá no passado realizou tantas coisas no seu ministério terreno. E hoje é um dia, hoje nós temos esta oportunidade que se chama hoje. Hoje nós não podemos desperdiçar o nosso tempo com coisas inúteis ou fúteis, que não nos levam a lugar algum. Mas nós temos que ocupar nossa mente, nosso coração, com as coisas que são do alto, com as coisas que são eternas. Porque as coisas deste mundo são passageiras, elas passam rapidamente, vão passar. A palavra disse, né? Nós passará os céus e a terra. Tudo que nós vemos vai passar. Nós vemos que Jesus, ele tem autoridade, ele continua com toda a autoridade nos céus e na terra. Deus tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe ainda na nossa vida. Por isso, a oportunidade de buscar a Deus, a oportunidade de se entregar a Deus, a oportunidade de servir a Deus, nós não podemos deixar de passar. Porque talvez não volte. Quantas pessoas não falaram, não, vou deixar para depois, deixar para mais tarde, deixar para amanhã. Hoje não, semana que vem, não tiveram a oportunidade de ter esse recomeço. Ou de ter esse começo. Porque nós não sabemos a nossa hora. Jesus disse, quando ele estava na terra, ele disse, a minha hora ainda não chegou, mas a de vocês já está pronta. A qualquer momento, a qualquer instante. Então, nesse dia que se chama hoje, nós temos que aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos der. De abrir a nossa boca, de falar da palavra, de testemunhar daquilo que o Senhor fez. Essa é a função da igreja, de pregar o evangelho do reino, salvação. Por isso nós pregamos o evangelho, ainda que haja questionamento, como houve com Jesus. Aquele homem possessa daquele demônio foi questionar Jesus na sua autoridade, por que ele estava ali. Mas nós sabemos quem é o nosso adversário. O nosso adversário sabe quem é o nosso Senhor. Ele sabe a quem servimos. Por isso nós temos que pedir sempre a Deus, Senhor, nos fortaleça a minha fé. Nos dê sabedoria, discernimento, para que possamos fazer a Tua vontade, fazer a Tua obra, Senhor. E também para que o Senhor, ó Deus, complete a obra que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. O Senhor bem nos conhece, ó Deus. Cura-nos, ó Deus, das nossas enfermidades físicas ou espirituais, ó Deus. Liberta-nos, ó Deus, daquilo que nos prende, ó Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado. E que o Teu nome seja exaltado e glorificado em nossa vida e através da nossa vida, Pai.
Nós te agradecemos, ó Deus querido, pela tua palavra, Senhor. E que, ó Deus, nós possamos colocar prioridades, ó Deus, na nossa vida, Pai. E hoje é um dia de prioridade. E aproveitar as oportunidades, ó Deus. Porque não sabemos o amanhã, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa-nos, ó Deus. Abençoa todo aquele que ouvir esta palavra através da internet, ó Pai querido. Entra em cada lar, ó Deus Todo-Poderoso. Toca em cada coração, meu Pai. Aquele que retrocedeu, ó Pai Todo-Poderoso, se perdeu pelo caminho, ó Deus querido, que ele possa, ó Deus, voltar ao caminho, ó Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Restaura vidas, ó Pai. Cura, Senhor. Liberta, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado. Esta é a minha oração esta manhã, Pai, te agradecendo por tudo, meu Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus querido. E graças ao teu santo e bendito nome, meu Pai amado. Aleluia, Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus Cristo. Então, só lembrando, domingo que vem, nós vamos, dia 7/6, nós vamos estar celebrando a Ceia do Senhor. Domingo, dia 7, a celebração da Ceia do Senhor. Que o Senhor abençoe o nosso final de dia, final de mês, e que o Senhor abençoe o nosso mês de junho com bênçãos extraordinárias sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, ó Pai querido, mais uma vez, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, já te agradecendo, ó Deus, pelo mês de maio, Pai. Mas já consagramos ao Senhor, ó Deus, o nosso mês de junho, Pai. Que seja um mês extraordinário na nossa vida, Pai querido. Porque, ó Deus, o Senhor não está preso, Pai querido, a situações humanas, ó Pai. O teu reino, Pai, não tem crise, Pai Todo-Poderoso. O nosso pode estar em crise, ó Pai. O mundo pode estar em crise, ó Pai. Mas o teu reino não, Pai querido. O teu reino não entra em crise, Pai querido. Por isso o Senhor pode nos abençoar, ó Pai, mesmo em tempos de dificuldades, ó Pai. O Senhor, ó Deus, é o nosso Deus abençoador, ó Pai. Por isso abençoa desde já, Pai. Nós consagramos ao Senhor o nosso mês de junho, ó Pai. Declarando mais uma vez que será um mês extraordinário, um mês da Tua presença, um mês, ó Pai Todo-Poderoso, para que o Teu nome seja, ó Pai querido, pregado em todos os lugares, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai querido, hoje e para todos sempre, Senhor. Pai, nós encerramos aqui, Pai querido, e queremos declarar, ó Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, agradecendo ao Senhor por todos os teus feitos, ó Pai, e declarando, ó Pai, sobre a tua igreja, ó Pai Todo-Poderoso, sobre todos aqueles que nos ouvem, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor, o Deus Pai, Deus de amor, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que, ó Pai Todo-Poderoso, o autor da vida, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que pelo Teu Espírito Santo, ó Pai querido, o nosso Consolador, ó Pai, que a bênção do Senhor, a comunhão e a paz, ó Deus, seja sobre todos nós, ó Pai querido, neste domingo, ó Pai querido, e nos dias subsequentes, ó Pai, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, ó Pai querido, e declaramos, ó Pai Todo-Poderoso, e enviamos o Teu povo debaixo da Tua palavra, Pai querido, não perdendo a oportunidade, ó Pai, hoje, neste dia que se chama hoje, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. E graças ao nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, um bom domingo e até domingo que vem, para dia 7/6, onde nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Amém, Jesus.